O presidente fala em possíveis riscos de uma recessão no país. Olha só, ele escreveu o seguinte: milhões de empregos destruídos, dezenas de milhões de informais sem renda e um país na beira da recessão. Em outro trecho, a situação só não está pior pelas ações do governo federal, que foi ao socorro das pequenas e médias empresas, arranjou recursos para os estados e municípios e está pagando auxílio emergencial de R$ 600 para mais de 60 milhões de pessoas. Vamos debater esse assunto, então, com os deputados federais Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, já aparece aí na sua tela, ele é ex-ministro do Esporte do governo Lula. E aqui do outro lado, o coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, que é um dos vice-líderes do governo, também lá na Câmara dos Deputados. Sejam muito bem-vindos, obrigado aos dois pela participação aqui na CNN. Deputado Orlando Silva, vou começar pelo senhor para essa primeira pergunta, lembrando 2 minutos para cada um dos senhores, para a gente conseguir abordar o maior número de temas possíveis. Deputado, o presidente sinaliza aí a possível recessão econômica num tom mais ameno nessa postagem, em vista que ele vem com esse discurso mais pacífico nos últimos dias, mas faz referências, hora ou outra, a estados e municípios. Não é o caso de atribuir responsabilidades aqui a governo federal, estadual, municipal, enfim, mas em casos de prejuízos maiores ao país, a quem cabe a responsabilidade nesse momento, deputado Orlando Silva? Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, meu colega coronel Armando. Eu espero que vocês estejam se cuidando. O Covid-19 é um vírus muito traiçoeiro e é uma ameaça à vida de todos nós. Veja, eu vi a declaração do presidente Bolsonaro e eu fiquei impressionado porque é uma espécie de fake news. Por que fake news? Porque o auxílio emergencial de R$ 600 foi uma proposta apresentada pelo Congresso Brasileiro, apresentada pela Câmara dos Deputados e encaminhada ao Poder Executivo. E o presidente Bolsonaro tudo fez para não pagar para tantos brasileiros que precisavam. Aliás, a prorrogação do auxílio emergencial foi um parto. O Paulo Guedes chegou a anunciar, o ministro da Economia, que iria reduzir de 600 para 200 ou para 300 reais. O apoio a estados e municípios foi um projeto de lei votado no Congresso Nacional, por uma articulação do Congresso Nacional. O presidente Bolsonaro não apresentou nenhuma proposta para apoiar estados ou municípios. Basta ver qual é a origem, quando foi apresentado o projeto que garantiu auxílio a estados e municípios. Portanto, eu considero que nós não devemos nos preocupar com a autoria da iniciativa. Se nós observarmos o que foi votado no Congresso Nacional, 90% das propostas das medidas de combate ao coronavírus, repito, 90% foram iniciativas do Parlamento brasileiro. Eu só espero que o presidente Jair Bolsonaro, primeiro, se restabeleça. Eu desejo saúde para ele. Espero que agora ele perceba que não é uma gripezinha. Mais de 70 milhões de brasileiros morreram de Covid-19. E espero que ele seja mais ágil, que o governo tome medidas concretas para proteger empresas e empregos. E não apenas ficar na disputa política. Hoje, a postagem dele é, mais uma vez, fazer disputa política. É preciso ver o que fez o Congresso. Ok, deputado Coronel Armando, como o senhor vê essa publicação do presidente Jair Bolsonaro agora? Boa tarde, deputado Orlando Silva, adjunto, Luciana. Olha, eu vejo ela como não como um fake news. Eu acho que fake news já começa a ser uma atividade política nesse momento aí. A Câmara realmente aprovou o auxílio emergencial, que houve uma participação, mas o valor final de R$ 600 foi uma iniciativa do Vitor Hugo, apoiado pelo ministro Paulo Guedes. E esse auxílio emergencial, ele abrange quase 60 milhões de brasileiros e gera em despesas para a nação em torno de 50 bilhões de reais por mês. Isso dá, ao longo de um ano, 600 bilhões de reais. Lembrando que a reforma da Previdência, que foi a grande reforma que nós conseguimos aprovar, vai dar 800 bilhões
em 10 anos de renda para a nação para ajeitar nossas finanças. Lembrando que o governo Bolsonaro assumiu um país falido, um país que veio da entrega dos governos da esquerda com uma grave crise econômica e nós estávamos trabalhando para reajustar as nossas economias. Aí vamos enfrentar a pandemia, que é algo que o mundo inteiro não enfrentou. Ninguém enfrentou isso. A maior crise que nós tínhamos são as guerras mundiais. Agora o mundo, ao mesmo tempo, passa a enfrentar uma grande crise. E o governo vem tomando medidas assim. Para dar uma comparação do auxílio emergencial, o nosso auxílio emergencial, houve alguns pagamentos a algumas pessoas, mas a taxa de assertividade é de 99,5% de pessoas que devem receber esse auxílio. 25 bilhões de invisíveis foram incluídos no auxílio e hoje 60 milhões de brasileiros recebem isso. O Bolsa Família, que é a grande obra do PT, era 14 milhões de pessoas. Então é um auxílio muito importante. Tem auxílio a micro e pequena empresa, também tem. E tem que lembrar que todas as ações econômicas têm que ter respaldo em algum dinheiro. Se a gente pudesse plantar dinheiro, nós teríamos facilidade de transferir essa renda para todo mundo. Mas não tem. O governo tem que desmobilizar. Depois de uma guerra, uma fase seguinte chama-se desmobilização. Os exércitos vão para casa porque não dá para manter aquele exército naquele momento. Isso vai se afetar da forma da economia. Nós temos que construir a nossa economia de outra forma, com outros planos que o governo vai apresentar. Deputados, eu gostaria de repercutir uma outra frase do presidente Jair Bolsonaro, do post dele hoje. Ele diz: sempre disse que o efeito colateral do combate ao vírus não poderia ser pior do que o próprio vírus. E aí eu lhes pergunto, há muita crítica à condução do governo federal em relação ao combate à pandemia, até porque nós já temos mais de 70 mil mortos e a gente não tem um ministro da saúde ainda, a gente ainda está com um interino. Então eu lhes pergunto, dá para a gente avaliar o que é pior, o que é melhor nessa frase do presidente, ele dizendo que o efeito colateral do combate ao vírus não poderia ser pior do que o próprio vírus, já que a gente ainda está no meio dessa crise sanitária? Eu começo com o deputado Coronel Armando. Bom, inicialmente eu quero dizer que o fato do ministro da Saúde não ser médico não é nenhum atentado ao pudor. Nós já tivemos várias vezes ministros que não eram médicos e sim gestores. O próprio deputado Orlando Silva foi ministro do esporte e eu acho que não tinha concluído ainda a faculdade dele ainda. Ele já foi ministro como gestor de um dos ministérios nossos que nós tivemos e outros nós citamos em várias áreas. Eu participei diretamente agora de uma situação onde o Ministério da Saúde ajudou o meu município de Joinville. O pessoal agora, com agravamento da condição de saúde, está introduzindo a cloriquina no tratamento preventivo, porque os hospitais estão começando a ficar cheios e estão seguindo a portaria do MEC, que foi colocada. Só que não existe cloriquina no mercado. O que nós fizemos? Entramos em contato, a pedido da Secretaria de Saúde de Joinville, ligamos para o Ministério da Saúde, eles pediram 22 mil comprimidos de cloriquina. No primeiro momento, o Ministério da Saúde mandou 9.500 comprimidos e agora está fabricando nos laboratórios químicos das Forças Armadas. Não é hidróxido, é cloriquina. Uma guerra se ganha com a logística e não se ganha guerra sem logística. A guerra do Golfo, o Kuwait foi invadido 2 de agosto. A operação lá ocorreu em janeiro de 91. 6 meses depois que a operação ocorreu, porque há necessidade de preparar uma logística. Então, o que o ministro está fazendo, ele é o general de logística, está coordenando a logística. O discurso dos ministros anteriores era político, ciência, 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 mas não funcionava na solução dos problemas. Tá certo, obrigada, deputado Coronel Armando. Deputado Orlando Silva. Olha, é um escândalo, falou o deputado Armando. É um verdadeiro escândalo. O fato do Brasil estar sem ministro da Saúde na maior pandemia da história é algo gravíssimo. Só revela um governo completamente sem rumo. Olha o que falou o meu colega. Os ministros anteriores falavam ciência, ciência, ciência. Não se trata de ciência, se trata de ciência.
O fato de não ter ministro da Saúde é que permite que, por exemplo, se fale de cloroquina como mecanismo de combate à pandemia, sendo que não há nenhuma prova científica que cloroquina serve para combater o coronavírus. Isso é uma violência, isso é uma atitude genocida. Você oferecer uma bala de açúcar como se fosse um antibiótico é descuidar com a vida das pessoas. É indignante um gesto desse do presidente da República que faz propaganda. Só que o Bolsonaro, diferentemente de um trabalhador brasileiro, ele faz eletrocardiograma 2 vezes por dia. O que um trabalhador brasileiro não faz na vida inteira, ele faz por dia. Por isso que eu fico indignado quando vejo a irresponsabilidade do governo Bolsonaro, que não tem ministro de saúde, que não tem orientação científica, que obstrui o trabalho de estados e municípios e que ainda induz as pessoas a tomar uma droga, um medicamento que não tem nenhuma eficiência comprovada pela ciência. Isso é uma irresponsabilidade. Tem gente perdendo a vida por conta disso. É indignante ouvir algo como eu acabei de ouvir. Infelizmente, nós vivemos essa circunstância. Eu espero que viremos essa página e que o Brasil cuide das pessoas. São mais de 70 mil mortes, Coronel Armando. Mais de 70 mil mortes. É disso que se trata. E é preciso tratar com seriedade o que não está sendo feito pelo governo. Obrigada, deputado. Tempo certinho, os dois estão respeitando certinho. Eu vou passar para a pauta econômica. Nesta semana a gente tem vários assuntos importantíssimos no Congresso Nacional, principalmente a análise dos 35 vetos presidenciais. Eu destaco aqui um deles, não mais importante, que é a questão da desoneração da folha de pagamentos. Vai ser uma semana em que o governo vai testar o termômetro ali dentro do Congresso Nacional de governabilidade. Começo agora pelo deputado Orlando Silva. Deputado, a aproximação com o Centrão deu ou vai dar governabilidade ao Jair Bolsonaro? Olha, o político do governo é o próprio governo. O presidente da República ficou 30 anos como deputado. Ele tem um filho senador, o outro deputado federal, o outro vereador. E o 4º filho dele vai ser candidato na próxima eleição. Só o 5º, que é a 5ª filha, não pode ser candidata porque não tem idade. Então, Bolsonaro é um político profissional, vive disso e vive para isso. Mas tenta transmitir a ideia que é contra a política, que não é da política. Então, eu creio que o que se vê no Congresso, da desorganização da base do governo, é porque o governo é incapaz e não tem projeto. Eu espero que seja derrubado o veto da desoneração da folha. A desoneração da folha é uma medida concreta para manter empregos. 6,5 milhões de empregos estão vinculados a 17 setores beneficiados pela desoneração da folha. Bolsonaro vetou essa desoneração com o argumento que não havia previsão legal. Nós votamos agora porque há tempo de discutir na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária no final do ano, o espaço fiscal para garantir a desoneração da folha. Eu vou lutar para derrubar o veto de Bolsonaro na desoneração da folha, de modo a garantir empregos. Insisto, são 17 setores: construção civil, transporte, call center, indústria de calçado, de vestuário, proteína animal, comunicação, que emprega muita gente e que corre risco de não ter emprego, e o veto de Bolsonaro. Deputados, eu queria pedir já desculpas agora ao deputado Coronel Armando. A gente vai voltar aqui com a sua fala, mas é que a gente está acompanhando aqui uma situação muito importante. Acontece um incêndio nesse momento. Você viu aqui um navio da Marinha Americana em San Diego, na Califórnia. A gente já volta já com a resposta do deputado Coronel Armando. Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas nesse incêndio. A gente está aqui, é um incêndio de grandes proporções. Você vê as imagens impressionantes, um navio da Marinha Americana em uma base naval de San Diego, na Califórnia. Ainda agora nós entramos com as informações da nossa repórter Luísa Duarte. O incêndio foi relatado inicialmente depois das 9 horas da manhã, 13 horas pelo horário de Brasília. Logo depois de uma forte explosão, foi isso que foi ouvido. O navio em chamas é um navio anfíbio de 255 metros de comprimento, estava em manutenção de rotina no momento em que o fogo começou.
As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pelas autoridades e a gente está aqui monitorando essa imagem para você e essas informações. É claro que a qualquer momento a gente traz uma nova informação desse incêndio para você. Está aí, ó, 11 marinheiros feridos, uma explosão em San Diego. Nesse navio aí, a gente vai voltar agora com a fala do deputado Armando Coronel, a pergunta do Daniel Adjuto, que ele pode retomar aí com o deputado. Deputado Coronel Armando, portanto, retomando, como está a governabilidade do presidente Jair Bolsonaro com essa aproximação com o Centrão? Veremos resultado nesta semana na análise dos vetos presidenciais? Antes de responder, eu vou complementar a resposta da cloriquina. Hoje saiu um vídeo do secretário estadual da Bahia, seu estado, deputado, em que eles vão passar a usar a cloriquina. Só pode procurar, e não é fake news. Está ali ele e o prefeito de Salvador vão adotar a cloriquina a partir dessa semana e está um vídeo. Então, o que o senhor falou que é fake news não é e está sendo colocado. Com relação à governabilidade, todos os governos necessitam buscar a governabilidade. A nossa Constituição Federal, ela tornou o país meio parlamentarista num sistema presidencialista. Então, nós precisamos buscar essa governabilidade. No primeiro ano do governo Bolsonaro, nós iniciamos sem uma maior base no Congresso Nacional e não conseguimos mudar e fazer passar as pautas. A partir desse ano, o governo mudou e é natural que aconteça isso, porque a gente vai reagindo às situações que ocorrem e buscou uma aproximação com os partidos de centro e com isso nós vamos conseguir sim ter uma maior governabilidade nas nossas pautas para passar essas pautas no governo. É lógico que tem questões que são muito sensíveis, eu também gostaria que a gente pudesse manter a desoneração em todos os segmentos citados, isso o governo vai estudar com o maior carinho, tenho certeza disso, porque o governo não é do mal, a oposição sempre passa a imagem que o governo é do mal, que não quer o bem da população, quando isso não é verdade. O governo quer e tem que ter responsabilidade para tirar o Brasil da crise econômica que ele entrou. Então, com a governabilidade, nós vamos buscar isso. Deputado Orlando Silva, como o senhor foi citado diretamente na história da cloroquina, o senhor quer responder? Porque existe, vou ser bem breve para permitir que o debate possa fluir. Não existe nenhuma comprovação de que cloroquina é droga, é medicamento para combater a Covid. Então, eu lamento, acho que o presidente erra quando faz uma propaganda, como fez essa semana, dizendo que tomou e se sentiu melhor. O que nós temos que fazer é garantir o distanciamento social, ter leitos de UTI, acolhimento das pessoas nos hospitais, para que a saúde seja preservada. Essa é a minha perspectiva. Pois é, então quero falar com os deputados sobre os mais vulneráveis. Nós começamos essa conversa aqui falando sobre o auxílio emergencial de R$600 e a paternidade desse auxílio emergencial. E eu queria, inclusive o deputado Coronel Armando citou aqui os invisíveis que apareceram durante essa história do auxílio emergencial. Queria lhes perguntar qual é a continuidade que a gente deve ter em relação aos invisíveis, a essas pessoas, nem gosto dessa terminologia, sempre falo isso, a essas pessoas que muitas vezes apareceram ali, algumas sequer tinham CPF, pessoas que não estavam no radar de governos e de vários governos, o deputado Orlando Silva, inclusive pessoas que passaram despercebidas pelo Bolsa Família, no governo do PT. Então, eu queria que os senhores me falassem em relação a essas pessoas, o que é possível, o que o Congresso pensa em relação ao futuro dessas pessoas que apareceram agora no radar e que são as mais prejudicadas pela pandemia, não só na questão sanitária, que são os mais vulneráveis para morrer, mas também são os mais vulneráveis para a fome. Eu começo com o deputado Orlando Silva. Veja, de que é necessário repensar políticas sociais à luz de um quadro dramático que foi produzido com o Covid-19. Eu não tenho a menor dúvida que a economia vai ter um impacto muito grande. Quando eu fico indignado com relação à desoneração da Folha, o veto do presidente, é porque o veto do presidente sobre a desoneração da Folha vai ter um impacto imediato em janeiro de 2021. Em janeiro de 2021 é o ápice dos efeitos econômicos da crise do coronavírus. Portanto, é necessário repensar tudo.
Eu sei que o ministro Paulo Guedes, onde ele estudou na Universidade de Chicago, não tem a aula de gasto público. Ele não sabe o que é isso. Ele não entende o que é isso. Mas nós temos que olhar para essas pessoas. 3 milhões de brasileiros hoje sequer têm registro de nascimento. Por isso que, mesmo que nós tenhamos feito um movimento há tempos para incorporar essas pessoas, ainda tem gente muito fora, gente completamente excluída. Eu defendo estabelecer uma renda básica cidadã permanente. Uma renda básica cidadã permanente para proteger as pessoas que mais precisam. Isso é um debate dos anos 30, do século passado, na economia, e que o Brasil pode implementar nesse momento. Defendo transformar o auxílio emergencial numa renda básica permanente para garantir dignidade ao povo mais pobre do Brasil. Deputado Coronel Armando. Bom, nesse ponto eu concordo com o deputado Orlando Silva. Nós temos que criar um programa de renda básica. O governo pretende fazer isso, mudando os seus projetos sociais, unificando Bolsa Família com outros projetos. Esse plano ainda não está pronto, mas está sendo elaborado. E é lógico que o governo não vai abandonar essa população carente. Como eu disse, a desmobilização é mais difícil, às vezes, do que a mobilização. Nós reunimos 3 cadastros, o cadastro Bolsa Família, o cadastro do INSS e mais outro cadastro para chegar nessa quantidade de pessoas. Foram 125 milhões de pessoas analisadas para chegar àqueles que precisavam disso. Então agora nós vamos ter que dar continuidade a isso. O governo tem que preparar essa forma, uma forma para isso. E as mudanças não são só para as pessoas carentes. Muitas pessoas, a estrutura do governo vai ter que sustentar. Pessoas que perderam o plano de saúde vão passar a usar o SUS. As creches particulares, tem gente que não vai conseguir mais deixar os filhos nessas áreas, vai ter que usar creche pública. Então, o sistema governamental vai ser muito mais utilizado do que é hoje. E nós temos que olhar todos esses aspectos e não ficar somente num. Essa é a responsabilidade do governo. O governo tem que olhar o todo e agir em partes dentro das suas prioridades e daquilo que for possível. E eu tenho certeza que, apesar de pessoas não gostarem do Paulo Guedes, eu admiro o ministro Paulo Guedes, acho que o Brasil inteiro conhece a sua capacidade e a sua equipe vai apresentar um plano que vai ser apoiado pelo presidente e, com certeza, vai melhorar a condição de vida do brasileiro. Tá certo, então, a gente agradece aqui a participação dos deputados Orlando Silva e Coronel Armando nesse debate de domingo à tarde, aqui quase à noite na CNN. Muito obrigada aos dois. Muito obrigado. Daniel Lucena.